Meus amigos, boa noite. Esse nosso assunto, a unidade é a saúde e a harmonia das vibrações. Você vai se lembrar, não, daquelas aulinhas que de repente a gente tinha de biologia, de química, de tantas coisas, e dizer assim, mas meu Deus do céu, para que eu vou usar isso? Para a gente se conhecer, não é verdade? Para nós nos conhecermos. Na realidade, nós já conhecemos essa estrutura há muito tempo, não é isso? Da célula, nós vamos pegar aqui o núcleo, do núcleo nós vamos pegar o cromossomo, e do cromossomo nós vamos pegar o DNA. Você mais, o que tem a ver comigo, que sou espírita, etc. Tudo, absolutamente tudo. Porque, na realidade, no nosso processo reencarnatório, quando nós vamos, então, reencarnar, fazemos lá a programação com os amigos espirituais, se nós tivermos consciência a respeito, né? A consciência de nós mesmos, capacidade de estarmos interferindo, de estarmos trabalhando juntos, nós vamos então, junto com os mentores, fazer a preparação, a programação da nossa estrutura, não só da estrutura em matéria daquilo que nós temos necessidade de vivenciar, mas da estrutura do próprio corpo. Nós encontramos essas informações nas obras de André Luiz. Se às vezes nós não estamos adequadamente preparados para colaborar diretamente, os amigos espirituais vão providenciar para que nós tenhamos uma reencarnação e tenhamos o maior proveito, né, dela, inclusive em relação à questão do próprio corpo físico. Muito bem. O que acontece em relação à nossa organização fisiológica, ao nosso corpo físico? A estrutura do DNA, ela não depende do acaso, nem mesmo dos genitores. Ela, na realidade, é a resultante daquilo que o espírito determina para si mesmo, de forma automática, por sintonia vibratória própria. Dá para explicar. Quando nós vamos reencarnar, é claro que nós temos a genética da família, não é, que nós estamos, então, ligados. Nós estamos falando da questão do corpo físico. Porém, o que nós vamos retirar magneticamente, o nosso magnetismo, vai atrair em matéria da formação desse corpo, depende exatamente daquilo que nós vibramos, daquilo que nós somos. Daquilo que nós somos em matéria de estrutura como espíritos. Nós atraímos magneticamente, por isso que em determinadas famílias, que as criaturas são extremamente saudáveis, nós encontramos pessoas, por vezes, com enfermidades muito graves. Outras que, por vezes, a família não é necessariamente muito saudável e nós encontramos pessoas que têm uma saúde de ferro. Não é assim? Muito bem. Claro que não é uma coisa ou outra. Dentro desse meio, nós encontramos espíritos, ou seja, muitos de nós que por necessidade, pode solicitar provas. Pode solicitar provas e essa provação, veja que nós falamos de provação, não de expiação. Essa prova pode ser uma prova de uma enfermidade, etc., para nós trabalharmos a questão da resignação, por exemplo. Mas, via de regra, claro, né, uma coisa que, sem ser genérico, sem generalizarmos, mas entendemos, nós vamos atrair aquilo que tem de melhor ou dentro daquilo que é possível do nosso estado vibratório dos nossos pais. Um exemplo bastante acentuado. Dá para imaginar como é que deveria ser a condição do próprio Jesus? Ele tinha um corpo igual ao nosso, evidentemente. Mas o que ele atraiu do José e da Maria, no que diz respeito à questão da genética como um todo? O que ele atraiu? Claro, ele era parecidíssimo com a Maria, segundo as descrições de Emmanuel através da psicografia de Chico. Essa é a questão da genética em relação da família, mas o que ele atraiu de ambos? O que ele atraiu em relação à vibração dele, a condição magnética dele, foi o que tinha de melhor de ambos os lados, sim ou não? Por isso que a gente não vê evangelista dizendo que ele não ia fazer a palestra porque ele estava rouco, que ele estava com gripe, que ele tinha problema disso, problema daquilo outro. Porque a composição corpórea dele, dado a elevação espiritual, é melhor. Mas você pode estar pensando assim, mas o Chico era uma boa pessoa e tinha lá os seus problemas. Por isso que a gente disse, nós não podemos colocar regras, não pode ser tudo absoluto. Quantos dos problemas que o Chico poderia ter, nós estamos falando do Chico porque a gente está
né, mais próximo de nós em matéria de conhecimento. Quantos dos problemas que ele podia apresentar que poderiam ser solicitações dele para ele mesmo? Ou até mesmo para ser exemplo. Querem ver uma informação interessante? Já dissemos aqui, estamos repetindo, o Livro dos Espíritos, onde nós encontramos a informação que, por vezes, você tem as famílias brigando entre si e nasce o primeiro neto de ambos os lados com uma enfermidade congênita, ou seja, tem uma doença de nascença. Para a briga, para todo mundo dar foco, né? Prioridade passa a ser a criança. Aquele espírito está passando por uma expiação? Não. Ele é uma prova de amor para unir esses familiares que estão em pé de guerra. Alguém tem que fazer alguma coisa. Então, aquela criatura pede para vir daquela maneira para poder ser exatamente o elo de ligação entre as pessoas. Então, por isso que nós dissemos, não dá, né, simplesmente para generalizar. Mas, grosso modo, olha o ensinamento de Jesus, né? A gente vai ver. Nós fazemos um roteiro turístico por um país, né? O DNA, por exemplo, que nós apresentamos ali, faz um roteiro turístico no nosso corpo, ou seja, ele vai exatamente fazer esse roteiro e nós vamos ser os resultados, ou seja, nós somos herdeiras de nós mesmos. Por isso que nós vemos tantas informações de amigos espirituais dizendo assim, ser bom é ser inteligente. Usar a inteligência em seu próprio favor. Porque se a bondade está intimamente ligada àquilo que somos, nos ensinamentos de Jesus, vós sois deuses, se ela está intimamente ligada com a nossa questão divina, ou seja, com a nossa divindade, cada vez que nós exercitamos a bondade, que nós pensamos no bem, que nós fazemos alguma coisa de positivo, não precisa materializar o pensamento em favor do semelhante, a vibração que nós somos convidados a fazer, né, o desejo do bem, né, nós desejarmos o bem, nós orarmos pelas pessoas, nós orarmos por aqueles que nos caluniam, né, e nos perseguem, ensinamento do próprio Cristo, orarmos por aqueles que gostam da gente, orarmos por aqueles que às vezes a gente não gosta, porque também é verdadeiro, né? Às vezes a gente se antipatiza e às vezes de graça. Orar para que nós quebremos essas estruturas em nós mesmos, orar por aquela criatura que se identifica ou não, como já dissemos. Isso é um trabalho de exercício no bem, ou seja, nós vamos fazendo um verdadeiro trabalho de revisão de nós mesmos. Se somos herdeiros de nós mesmos, procurar a bondade é exercitar aquilo que temos de divino em nós. Logo, é ser cada vez melhor em todos os aspectos, inclusive em matéria de corpo. Por isso que Jesus disse, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Ele usa aqui uma simbologia, né? Ele não está falando do indivíduo ir para o inferno, etc. Esse fogo eterno que ele usa é a questão de continuarmos num processo da ignorância de nós mesmos, batendo a cabeça contra a parede. É nesse aspecto, de continuar vivenciando uma realidade, repetindo as mesmas coisas, criando com isso cada vez mais dissabores para nós mesmos. Continua ele dizendo, e se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, né? Veja o processo da reencarnação sendo tratado aqui, com um só olho do que tendo 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. Ou seja, continuar insistindo nas mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas, criando problemas para nós mesmos. Veja como então o que é a questão da saúde em nós? Vamos primeiro dar uma olhada no que entende os aspectos da ciência positivista a respeito do que é a saúde. A própria OMS define a saúde como um completo bem-estar físico, mental e social. É alguma coisa como esse triângulo aqui. A parte social interfere na sua saúde? Não. A parte mental, obviamente, e a parte na questão física. Pergunta é por que razão são iguais os 3 lados do triângulo e por que as setas são bidirecionais, né? Tem umas pontas que se intercalam aqui.
A resposta é simples. A gente considera a saúde que depende desses 3 fatores, como nós já vimos, né, representados cada um lado do triângulo. Os 3 lados eles são iguais porque cada um desses fatores, né, tem uma importância e influencia com a mesma importância o estado como um todo, sim ou não? Se está desequilibrado aqui, desequilibra os outros 2 aspectos? É natural que sim. E as setas bidirecionais, que são essas 2 pontas, elas são bidirecionais porque cada um desses fatores aqui apresentados pode influenciar e ser influenciado pelos outros 2 lados. Veja que saúde, então, é um processo de equilíbrio dentro desse triângulo, considerado de acordo com a OMS ou com a ciência que a gente conhece. Para a própria ciência, né, a mente ela é elaborada pelo cérebro, na realidade, e faz parte dele. Ou seja, todo o conceito de saúde se restringe à questão do seu corpo. Se você tem um corpo saudável, todo o conceito de saúde para a ciência se restringe à questão do corpo. Agora, é dessa forma que se entende a saúde e como esse né, eficaz, ou seja, correto estado funcional e do metabolismo de um organismo que se encontra nesse estado de bem-estar, quer seja no social, no meio que ele está inserido. No entanto, outra coisa importante é que, segundo a ciência entende, pensamento e emoção está exatamente ligado pela questão do cérebro. Um cérebro com problema, as questões de emoções e pensamentos, né, sofrem imediatamente. Se entende que é a química do cérebro, ou seja, todos os comportamentos que nós temos, de acordo com a ciência atual, as escolhas que a gente faz, o modo de enxergar a vida, etc., está relacionado com a química encefálica. É como se vê, né? A ciência é evidente que a gente não pode negar a sua efetividade e responsabilidade pela evolução humana no campo científico e tecnológico, a gente sabe disso, mas ela peca por ser reducionista, ou seja, ela considera o homem apenas como uma máquina biológica. Né? Quando você vai no médico tradicional, etc., ele vê o seu corpo como uma máquina. Acabou. A máquina está desajustada, precisa tentar ajustar aqui. E não necessariamente, às vezes, quando a gente tenta ajustar a máquina, a gente acha o problema na máquina. Não é verdade? Muitas vezes você sente uma dor que ninguém encontra o que é. Por exemplo, o depressivo, de repente, sente desconfortos, que você pode fazer o check-up que você quiser e que você não encontra nada. Mas, no entanto, ele continua sentindo o desconforto. Por que será que isso acontece? É simples, nós usamos apenas esse caso como exemplo. A gente utiliza esse tipo de instrumento de pesquisa que mede aquilo que é tangível, aquilo que é tocado, que está palpável, diante de 5 sentidos sensoriais. É da mesma forma que mandar uma nave para outro planeta, seja esse planeta vizinho ou não, no nosso sistema solar, com os equipamentos para tentar achar a vida desta forma que nós conhecemos. Se tiver alguma outra vida estruturada numa dimensão do próprio planeta que seja diferente, vai achar? Não vai achar, não é verdade? Por exemplo, se nós pegarmos o livro Nosso Lar, de André Luiz, ele fala do nosso planeta, que nosso planeta tem 7 dimensões. Nessa que nós estamos é uma delas. Então ele vai falar de cidade espiritual, onde as pessoas têm vida, têm transporte, etc., vivem em sociedade, que o fato de nós não termos acesso com o nível de visão nossa, etc., na dimensão que ele está tratando, não significa que não exista, sim ou não? Sim. Então, veja, são questões de nós temos capacidade de acessar ou não. Da mesma maneira, se a gente vai usar instrumentos analisando que a condição do corpo físico ele não passa de uma máquina, ele está restrito a considerar simplesmente isso. Mas, no entanto, quer dizer, o lado científico, qualquer do lado do triângulo, quando ele se desequilibra, né, os outros 2 se alteram, evidentemente, a criatura está doente. Porém, a ciência espírita, ou seja, tem que concordar com esse aspecto. Ela concorda com esse aspecto. Com a definição da Organização Mundial de Saúde, etc. Porém,
ela vai complementar e vai engrandecer com a questão do elemento espiritual. Vai ficar de maneira diferente. Esse quadro falta aspectos que têm que ser considerados. Você tem o aspecto da saúde não somente nesses três itens que compõem o bem-estar da criatura, mas você tem o espírito e o perispírito, que é corpo espiritual, que é exatamente a ligação entre o corpo e o espírito. Nós temos o perispírito, que é um corpo material que, quando a gente sai no processo do sono, se desdobra no processo do sono natural, nós estamos revestidos com esse corpo. No desencarne, a gente continua revestido com esse corpo, que é semimaterial. Então existe o espírito, o perispírito e o corpo. A questão da saúde global passa por esse aspecto, né? Porque se considerarmos só as questões do corpo físico, fica faltando quem de fato utiliza desse corpo. É a mesma coisa da nossa roupa. Você utiliza da sua roupa, você não é a sua roupa. Não é fato? E a questão de mudar a roupa não altera a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, o seu quadro feliz ou infeliz. Quer dizer, esses são os aspectos a serem considerados. Ou seja, pela ótica espírita, o elemento espiritual é o principal. Ou seja, quem está aí usando o corpo que é o fundamental, e não necessariamente a roupa que está sendo utilizada. Por que isso? Porque o espírito, primeiro, é imortal. Em cada reencarnação é ele quem molda, quem modela, quem organiza e comanda o corpo físico e vai atuar no meio ambiente, no meio social, através do psiquismo consciente, ou seja, que é comandado pela mente do espírito, que é o corpo mental. Ou seja, dessa forma o espírito com seus corpos sutis, porque nós não somos só uma coisa ou outra, é quem sustenta esse triângulo aqui, tomando-lhe inclusive o interior, ou seja, o espírito para atuar no corpo. Essa é a atuação do espírito no corpo físico. Veja que nós não temos só, não é, o espírito e a questão do corpo físico. Nós temos outros corpos que o André Luiz estuda, que é o corpo mental, o corpo espiritual, o duplo etérico. Neste duplo etérico é onde está o fluido vital. Seu corpo, meu corpo, nosso corpo só tem vida porque existe fluido vital aqui vitalizando o corpo físico. Sem o fluido vital, o indivíduo está morto, né? Ou seja, sem aquilo que vitaliza a organização fisiológica, o indivíduo está morto. Ora, então existe uma influência daqui para cá, sim ou não? Como também existe uma influência daqui para lá. Por isso que aquele quadro, aquele triângulo como um todo, ele vai acabar interferindo na questão do social, vai interferir na vida do indivíduo, né? Através, por exemplo, do quê? De estímulo. A gente recebe estímulo o tempo todo, não é fato? O estímulo que nós recebemos, positivo ou negativo, ele vai ser processado. Desse processo que a gente faz, né, nós vamos dar uma resposta. Então, na realidade, é assim. O que é o céu e o que é o inferno? Tem uma passagem de um monge e de um samurai, esses contos orientais. Então o samurai chegou para um monge e perguntou para o monge o que é o céu e o que é o inferno. Aí o monge disse lá para ele: eu não tenho tempo para perder com você. Eu não tenho tempo para perder com você. Inclusive, eu não vou, né, me dignar a me dirigir a uma pessoa como a sua, a falar com gente da sua laia. O samurai, que era um soldado, desembainhou a espada, se preparou e disse assim: eu podia matar você, cortar tua cabeça agora, seu insolente. Ele disse: isso aí é o inferno. Aí o sujeito, né, se acalmou, foi respirando, etc. Reembainhou a espada. Ele disse: isso aí é o céu. A gente recebe estímulo, né, que pode ser o céu,
ou que pode ser o inferno. Quem é que vai processar isso? Nós. A resposta quem vai dar? Nós. Só que tem um detalhe. Nós somos criaturas altamente inteligentes. Não é verdade? Não, nós somos criaturas altamente inteligentes. Nós somos criaturas, ela disse às vezes, nós somos criaturas altamente inteligentes. Nós somos seres com uma capacidade brilhante, não é verdade? É só ver as conquistas que nós temos em matéria de evolução até agora. Pessoal, basta considerar. Nós estamos como Homo sapiens, o homem que sabe, há 50 mil anos. 50 mil, 50 mil anos. A evolução do projeto daquilo que vai ser homem já é considerado de 7 milhões de anos atrás. Daquilo que vai ser aquilo que nós somos. 50 mil anos, considerados 7 milhões, não é nada. Olha a questão da evolução que nós estamos. Então somos criaturas altamente inteligentes. Isso é uma verdade. Se usa ou não é um problema de cada individual, né? É de cada um. Mas na realidade o que acontece? Usando dela, nós asseguramos, nós conquistamos um circuito positivo de ação e reação. Ou seja, a gente pode manter o equilíbrio desse triângulo aqui. Recebe o estímulo, puxa da espada ou não puxa da espada. Quem é que é o responsável por isso? Quem é que usa a inteligência? Se de repente o indivíduo do carro do lado te fecha o seu carro e te diz uns desaforos, você tem duas opções, não é verdade? Dizer uns desaforos para ele, porque você não leva desaforo para casa, nós não levamos desaforo para casa, não é verdade? Ou deixar que ele leve o que ele está, o lixo dele, para casa dele. Quem é que escolhe? Não é verdade? Ele está lá com o pacote dele fermentando, quer transferir parte para você. Você tem a opção de dividir com o sujeito ou deixar que ele continue levando para a casa dele aquilo que lhe pertence. É, de novo, uma questão de decisão, sim ou não? Porque às vezes a gente gasta uma energia e um tempo e por vezes até joga a vida fora a troco de dar uma satisfação que poderia, não é? A melhor às vezes é aquela que não se dá. Por isso a necessidade de usar a inteligência em nosso favor. Tem muitas vezes que a melhor satisfação é aquela que não se dá. Mas que os outros vão pensar? Nada mais do que já pensam a seu respeito. Agora com um detalhe, já que você se tornou espírita, agora também você está querendo ir para o céu mais rápido, coisa do gênero. Mas, claro, ninguém vai faltar diante da responsabilidade, não vai deixar de tomar atitude, etc., não é extremar os pontos, mas é ver se a energia a ser gasta, o posicionamento, ele é inteligente. Exatamente. É a questão de procurar manter-se equilibrado o maior tempo possível. Mas é muito difícil, claro. Essa é o trabalho. Essa é a conquista, manter-se equilibrado. Né? Esse exatamente está o desafio. Até porque o quadro mostra bem, a gente influencia e é influenciado o tempo todo. Essa é a realidade. Você é influenciado por um noticiário de TV ou do jornal. Né? Ninguém está dizendo assim, eu não vou, é para não deixar de ser informado, deixar de ser informada. Não é nada disso. Uma coisa é receber a informação, outra coisa é pegar a informação e fazer com que ela forme a nossa condição mental, que ela influencie na nossa questão vibratória. Porque aquela informação que está vindo ali está vindo por uma fonte, que não necessariamente pode ser a visão daquela fonte. Pode não estar a visão da verdade como um todo, até porque a verdade sempre será um tripé. Né? Por que um tripé? Porque tem a versão de um, a versão de outro e a verdade. E por vezes ela, mas eu vi a briga, você viu aquela briga. Você não sabe o que está por trás. Você não sabe o que tem por ali. A verdade, quem sabe, é Deus. Ele sabe a verdade. Agora, na questão evolutiva que a gente se encontra, nós temos versões. Nós sempre vamos ter versão. É a versão que o indivíduo deu, a versão que o outro deu. Então, são versões.
O que vale a pena? Ser informado, mas não permitir que versões acabem interferindo diretamente. Como também nós vamos interferir no outro. A responsabilidade não é só de que vem para nós, é também daquilo que a gente, como processa o estímulo e o que vai dar. O que vai dar vai interferir no outro. Então tem responsabilidade de aceitar e tem responsabilidade de entregar, não é verdade? A vida é exatamente isso. Nós vamos receber e vamos também entregar. Então, a inteligência não está só em eu me defender, mas eu também não me responsabilizar por situações que não sejam positivas de mim para com o outro. É a questão da fofoca. Você vai chamar o indivíduo que venha te contar uma fofoca de fofoqueiro? Você vai dizer para o indivíduo, não quero saber o que você tem que falar, porque isso aí é fofoca. Você vai dizer isso? Você vai passar a ser imediatamente o inimigo dele e, consequentemente, o primeiro alvo da fofoca dele ou dela. Não é assim? Agora, você pode ouvir, né? Pode ou não pode? Pode. E pode encerrar o assunto ali. Ela pode parar em você, ela pode parar em mim, ela pode parar em nós, ou ela pode dar continuidade. Depende da decisão de quem? Não é verdade? Está na nossa mão. Eu não vou entrar em atrito com esse indivíduo, mas eu não vou me responsabilizar em passar para frente, porque essa é a visão dele. E pode ser que ele tenha uma visão distorcida, porque eu vejo o outro de acordo com as minhas projeções. É simples entender isso. Quando você está apaixonado, apaixonada, você vê o outro como a criatura mais incrível que você já conheceu na vida. Não é assim? O que é isso? Projeção. Não é verdade? Projeção. Então, quando a gente vê alguma coisa no outro e diz assim, não sei não, cuidado, porque consciente ou inconscientemente a gente está identificando no outro aquilo que a gente, tem em nós, o que nós temos em nós, que precisa ser trabalhado e que às vezes a gente nem sabe. Ainda está no estágio inconsciente. A gente projeta assim, não gosto não. E aí está em estado inconsciente. Por isso que não é ver o mundo de uma maneira incauta, de uma maneira infantil, não é nada disso. Mas não é, o problema que não é julgar. É julgar, sem conhecer. E às vezes nós nem julgamos, a gente condena diretamente, sem a chance do outro se defender, porque julgamento você tem promotor e advogado. Não é desse jeito que funciona? Quando não tem promotor e advogado, quando não tem chance do outro se defender, não é julgamento, é condenação. É exatamente isso. O maior exemplo disso foi o próprio Jesus. Não teve julgamento, teve condenação. Não teve elemento de defesa. Então é condenação, não é julgamento. Por isso, a gente utilizar da nossa inteligência em nosso favor e não assumimos responsabilidades em relação aos outros. E o elemento espiritual, que a gente fala, ou seja, o espírito que equilibra todo esse esquema, também se influencia com as mudanças. Por isso que é primordial todas as transformações sejam bem assimiladas e refletidas. A reflexão é da alma, é do espírito, para que se conserve o equilíbrio. A busca, a luta é manter-se o maior tempo possível equilibrado. Aí é que está o grande desafio. E aí, para isso, a gente tem uma conjunção aí. Se a força material é a questão de estar bem físico, mental e social, tem o aspecto da força espiritual, que é essa linha aqui, ou seja, que é o espírito, que procurando estar equilibrado, ele vai equilibrar todos esses aspectos, aonde vai se dar a evolução, ou seja, a gente procurar viver equilibrado, já que esta é a linha de desenvolvimento nosso, de evolução, nós vamos equilibrar o meio, pelo menos o máximo que for possível. A evolução não vai se dar só como espírito, ela se dá no terreno que a gente está. Nós influenciamos essas questões do meio físico, do meio mental e do social através do espírito equilibrado, procurando cada vez mais se equilibrar. Ou seja, quando a força material ela está equilibrada, ela passa por um processo evolutivo também. Isto aqui também evolui, a gente interfere diretamente. Com essa evolução que a gente faz aqui, interferindo, a gente processa a evolução espiritual,
que é maturidade do espírito, que é crescimento do espírito, com as percepções que vão aumentando no mundo interno e também do mundo externo. Ou seja, a gente é influenciado positivamente. Ou seja, a gente está progredindo como um todo, pois o progresso, como a gente falou, é a evolução desses dois elementos, do material, né, e também a sintonia com o elemento espiritual. Ou seja, com isso a gente faz de fato com que o equilíbrio como um todo se dê por influência nossa sobre a questão social, a questão mental e a questão física. Ou seja, doença física ou mental, então, ela reside aonde? No espírito. É o espírito que é doente. Então é por isso que enquanto eu não me curar, as enfermidades se manifestam. Eu tenho uma dor no joelho, eu curo o joelho, passa a dor para o cotovelo. Aí eu curo o cotovelo, é dor de cabeça. Aí vai para a cabeça, dói o pé. Por quê? Porque o desequilibrado não está o corpo, não é a roupa que eu uso que está desequilibrada. Sou eu o desequilibrado e fico, evidentemente, enquanto mantenho o desequilíbrio, eu vou projetando no corpo aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou. A gente não foge de nós mesmos. Não tem jeito. Então, esse é o aspecto. Quem é o enfermo é o espírito. O corpo reflete e às vezes, mas essa a gente ouve sempre. O meu avô, ele fumou e bebeu e viveu até os 100 anos de idade. Uma beleza, fumando e bebendo. Ótimo. Ele teve a felicidade, né, um espírito, de reencarnar numa família cuja genética era poderosa. Só que tem um detalhe. O avô, quando não chegarmos a ser avós, né, porque é bom a gente chegar a ser avô, né, com 100 anos de idade. Outro dia disseram assim, num grupo de jovens que nós estávamos fazendo palestra, um disse assim, mas tio, ainda bem que me chamou de tio, né, porque já... Ainda bem que chamou de tio. Aí já minimizou o impacto. Aí ele disse assim, mas tio, o senhor, imagina me chamar de senhor, eu sou um jovem há mais tempo, mas tudo bem, ainda me chamou de senhor, o senhor já está velho. Aí eu disse assim, eu vou me vingar. Eu disse, agora eu vou me vingar. Eu disse, mas eu cheguei aqui. Você, eu não sei não. Não é verdade? Porque se você chegou aonde você está, olha que beleza de conquista, hein? Não importa quantos anos você tem. Se você chegou, se você tiver 18, não é? Tem gente aqui que deve ter 18. Se você tiver 18 e chegou aos 18, olha que maravilha. Tem gente que não passa do primeiro. Não é fato? E por que você está dizendo que é uma maravilha? Não sou eu que estou dizendo. É o Emmanuel que diz através da psicografia de Chico. E cada dia que nós temos no plano físico é uma concessão da divindade a nosso favor. É a confiança de Deus que se renova na criatura. Olha que beleza, hein? Porque se você, eu, nós não fôssemos importantes, a gente já tinha desencarnado. Ou nem encarnado poderia estar. Ou aliás, nem reencarnado teria entrado no processo. Não é verdade? Porque se Deus é sabedoria infinita, Ele sabe aonde nós somos melhores. Para nós mesmos e para a sociedade que nós vivemos. Então é necessário que a gente se valorize. Não é orgulho, é valorização. Valorizando as conquistas, valorizando o tempo da gente estar aqui. Por quê? Porque isso também é ser inteligente e é se preservar de enfermidade. Porque aquele que não se valoriza, que se autodeprecia, ele já é o enfermo. Para a organização fisiológica ficar enferma, é uma questão de tempo. Mas e o vovô? O vovô é o seguinte, na hora que se ele é o enfermo e ele leva as enfermidades consigo, na hora que ele topar com uma genética que ele mesmo vai montar na estrutura da condição que ele assimila, que ele topar com uma genética mais fraca, o preço, está vendo? O preço, sempre, o preço é alto. Porque a gente confunde vestimenta com vida, reencarnação com vida. A vida é uma só.
As etapas reencarnatórias são mudanças de vestimentas. Se a gente não cuida da vestimenta, o que acontece? A gente anda amarrotado, sujo, rasgado, etc. Veja como é a inteligência do indivíduo. A vida é uma só. Mudar de vestimenta é uma questão, inclusive, curta. Quanto tempo se vive no planeta? A ciência diz que, a biologia diz que a gente já está capacitado a viver de 120 a 125 anos de idade. Nós já temos capacidade para isso. Mas não vive por quê? Porque a gente não aguenta. Não é verdade? Porque nós temos pressa para tudo, nós somos estressados para tudo. Não é todo mundo, evidentemente. Não, nós somos ansiosos, etc. A gente morre antes da hora. Chega lá no plano espiritual e diz assim, fulano, o que você está fazendo aqui? Você tinha uma programação de 120 anos, você está fazendo aqui com 50, não é? Porque vai dar vexame lá para o mentor, não é? Imagina o mentor dizendo, meu Deus do céu. Não é verdade? Então deu uma canseira no seu mentor. Faz ele ficar esperando lá durante muito tempo, porque na realidade é assim, né? A cidade é desse jeito, tem aeróbus, tem isso, tem aquilo, mas vai que o seu GPS desliga no meio do caminho e você não chega lá, não é verdade? É melhor administrar o que a gente tem. Né? De bem ou mal, a gente já tem a consciência e já está em cima disso. Né? E apagou o treco aqui. Na realidade é o seguinte, é no interior então, ou seja, esse cidadão, como nós dissemos, no interior do triângulo, o espírito é onde é a essência, a nossa essência divina, o que nós somos. Quando a gente bloqueia por forças contrárias, que é proveniente do ego desequilibrado, a gente inibe a força vital. Né? Quando a gente bloqueia através de atitudes, de posturas, ou seja, a gente bloqueia esta realidade divina nossa, nós acabamos interferindo na energia vital, no que vitaliza o nosso organismo. Né? As preocupações, os posicionamentos equivocados, a gente vai se bloqueando em relação a nós mesmos e é daí que surge a doença. E, claro, evidentemente, existe medicamento eficaz. A doutora Ana Maria Feliz, a doutora Ana Maria Feliz diz que existe sim. E esse medicamento, inclusive, ele pode ser tomado pela manhã, tarde, noite, de madrugada, a qualquer momento. Essa é a receita dela. Ele vem nessa caixinha aqui. Ele vem nessa caixinha chamada Evangelho segundo o Espiritismo, que serve para quando a gente fica doente, ou então a bula dele também diz que ele pode ser, esse medicamento pode ser um roteiro de medicina preventiva. E quando a gente toma essa cápsula, o remédio que está aqui dentro é Jesus, com a questão a droga é amar o próximo como a si mesmo. Quando a gente toma esse medicamento, se está doente, nós melhoramos. Se não se está, pode tomá-lo como vitamina, para que a gente não fique doente. O Evangelho do Cristo é roteiro exatamente preventivo, é medicina preventiva. Não é ficar procurando se curar, é não adoecer. Agora, caso de repente a gente continue insistindo, tem um bom plano para a gente comprar, que é esse aqui, ó. Não temos dúvidas de que todos os planos de saúde fazem tudo que está ao alcance da medicina para cuidar de você e da sua família. Mas só o nosso plano vai além. Só com a gente você tem cobertura para cirurgias espirituais e consultas com os mais renomados médicos desencarnados. Não espere pela próxima encarnação. Venha você também para Unimédium e faça parte de um plano superior. Unimédium. Um plano de outro mundo. Consulte seu corretor sobre centros credenciados e carências. Cobrimos encarnações pré-existentes só até a Idade Média. Tá vendo que tem um detalhe? Tem aí um processo de carência que eles aceitam, cobram as reencarnações até a Idade Média. Se você não tiver isso, o melhor mesmo é fazer o quê? Né? É usar o Evangelho do Cristo. Muita paz a todos. Obrigado.